Tempo disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, por que rezar pelos falecidos? Para entender essa verdade da nossa fé, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, a comunhão dos santos, aquilo que a gente reza toda vez que a gente reza o creio. Creio na comunhão dos santos. E a segunda coisa é entender de fato o que é indulgência, e não simplesmente ficar aí com papinho de professorzinho de história ou de protestante. Primeira coisa é a comunhão dos santos. Para isso tem que entender o que é a igreja. A igreja não é um apanhado de gente que resolveu ler a Bíblia. A igreja, vai dizer São Paulo na sua carta, é o corpo místico de Cristo. Cristo é a igreja. E é por isso que a igreja é santa. A igreja não é santa por causa de nós. A igreja é santa por causa de Cristo. Nós fomos inseridos em Cristo. Quando você foi batizado, você lembra, o padre sempre fala, quando o soldado rasgou o peito de Jesus, saiu sangue e água. Sangue é a Eucaristia e a água o batismo. Há uma fresta no corpo de Cristo a partir daquele momento que o soldado rasgou o peito de Jesus. Quando você é batizado, você entra nessa fresta. Se você entra na fresta, você entra em Cristo. Então você se torna membro do corpo de Cristo. Como um dedo, como uma mão, você se torna um membro de Cristo. E é por isso que apaga o pecado original, porque você está em Cristo. É por isso que você se torna filho no Filho. Filho de Deus no Filho. Agora sim, pelo batismo, você se torna filho de Deus, filho adotivo de Deus. Antes a gente era filho enquanto criatura, como cachorro é, como cavalo é. Agora não. Pelo batismo você é filho adotivo, filho dentro do filho. E se você se torna filho, então tudo aquilo que é a herança de Jesus, que o pai deixou para Jesus, vai deixar também para os filhos adotivos. Quando você então é batizado, você ganha a graça de ir aonde Jesus está. Onde Jesus está? Jesus está à direita do Pai, Jesus está no céu. A partir do batismo, então, você já ganha a passagem para ir para o céu. É por isso que sem o batismo ninguém se salva, porque sem passar por Jesus, não dá para ir para o céu. Para ir para o céu você tem que entrar nele. Só que agora falta que você cumpra a sua parte, que é o quê? Querer ir. Não adianta você ter a passagem do céu e largar na gaveta. Você tem uma passagem para ir para, sei lá, para Disney e deixar na gaveta. Você tem a passagem, agora precisa querer ir. Muito bem, então, a igreja é o corpo de Cristo. Não é uma associação de fiéis, não é um CNPJ, é o corpo de Cristo. Essa igreja, hoje, ela está dividida em 3 camadas, como se fosse camada de bolo. 3 camadas, hoje. Vai ter um dia que vai ficar só uma camada, mas hoje são 3 camadas. Quais são essas 3 camadas? Primeira camada, quem está no céu. As pessoas que estão no céu, como o padre falou, elas só estão no céu por causa de Cristo. Elas só são santas por causa de Cristo, porque elas não saíram de Cristo, e ali no céu permanecem na frente de Cristo.
É isso que a gente celebrou ontem. Se aqui no Brasil fosse feriado, a gente tinha celebrado a festa de Todos os Santos ontem. Como no Brasil não é feriado, vai ser domingo. É isso que nós vamos meditar domingo. Domingo nós vamos meditar todas as pessoas que já estão lá no céu. Todas. Tem santos que a gente conhece. Santa Rita, São Benedito, São Francisco. Mas tem santo que a gente não conhece. Por que não conhece? Porque são os santos anônimos. Eles já estão no céu. Mas todos nós aqui, com certeza, a gente tem parentes e amigos que já chegaram lá. Não é? Então, domingo. A segunda camada é a camada que quem está no purgatório, que é aquilo que a gente celebra hoje. Quem está no purgatório ainda é a igreja. É a igreja, aliás. É a igreja. Quem está no purgatório, ele está unido a Cristo, mas ele ainda está com as enfermidades. O Padre vai explicar hoje. A terceira camada somos nós. Aliás, a segunda camada, quem está no purgatório, a gente chama de igreja padecente. Está padecendo. Quem está no céu, a gente chama de igreja triunfante. A igreja do céu. E a terceira camada do bolo somos nós. Igreja militante. Militante não lembra de militar? Ou seja, a igreja que ainda está na luta. A comunhão dos santos significa que não tem separação. Há uma comunhão entre essas três camadas. A comunhão dos santos significa que o que você reza aqui, aquilo que você faz aqui, de obras boas, de sacrifício, de penitência, de comunhão, reflete não só em você, mas também na igreja que está padecendo, na igreja do purgatório. A igreja do céu também reflete na igreja do purgatório e na igreja que está aqui embaixo, na igreja militante. É por isso que você reza para o santo, porque você está em comunhão com ele. Só que ele já está vendo a Deus. A oração dele é mais perfeita que a sua, você sabe. Quando você reza, você distrai, você se cansa, tem preguiça. Quem está no céu não dá para ter isso. Por quê? Porque Deus é tão belo, tão maravilhoso, que a pessoa só está vidrada em Deus. E aí de repente ele escuta assim, uma vozinha assim. Um São Francisco escuta uma vozinha sua assim, falando assim: São Francisco, me ajude no emprego. Ele vai olhar se o seu pedido convém e vai pedir para Deus. Ele está de frente. Pensa só, às vezes as pessoas, elas chegam assim para o padre, até mesmo para um pastor. Olha como esse cai em contradição também, não é? Eles chegam assim e falam assim: padre ou pastor, reza pelo meu filho que está doente, reza pela minha filha que está na droga. O que a pessoa pensa? A pessoa pensa assim: olha, a princípio o padre, o pastor são homens de Deus, então eles estão mais próximos do que eu. Então se eles pedirem por mim, Deus vai me atender, Deus vai me ajudar. Muito mais próximo de Deus está quem está no céu. Muito mais próximo do que eu, do que um pastor, do que qualquer um de nós aqui, é quem já está vendo a Deus. Muito mais próximo de Deus está a sua mãe, é ou não é? Então quando você pede para Nossa Senhora, você está entrando nessa comunhão dos santos. A igreja militante, então, somos nós que estamos aqui na luta. A igreja do purgatório, ela está lá para padecer. Quando chegar o dia do nosso juízo, quando chegar a nossa morte, Deus vai nos julgar. A gente vai passar por um primeiro juízo. Todos nós aqui vamos passar por 2 juízos, 2 julgamentos. Nossa, padre, eu estava preocupado com um. 2 juízos com a mesma sentença. A mesma sentença. O que significa isso? Nós vamos passar um juízo que chama particular. Só você e Deus. Quando vai ser isso? Na sua morte. Quando você morrer, você já vai ser julgado. E no fundo, quem vai se julgar, quem vai te julgar,
vai ser você mesmo. Na carta dos Hebreus é dito assim: só se morre uma vez. Olha o negócio da reencarnação aí, ó. Só se morre uma vez, não tem que ficar vivendo de novo. Só se morre uma vez e depois vem o juízo. Nós vamos passar por um segundo juízo, mesmo que a sentença já tenha dada, que é o juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Agora, eu, Deus e a galera, porque todo mundo vai ter que saber o porquê a pessoa está no céu ou não. Esse juízo final é o juízo do telão, lembra? Você vai chegar lá, vai baixar o telão assim, ó, vai aparecer tudo, não é? Fica esperto, gente. Conversa de zap, fofoquinha, aquilo que foi feito em segredo, vai aparecer tudo. De forma que todo mundo vai falar assim, por exemplo, Santo Antônio, ele já passou pelo primeiro juízo, ele está no céu. Ele está no céu. Quando ele morreu, ele e Deus, ele olhou a vida dele e Deus falou: pode vir. Só que agora a gente precisa saber de fato o porquê Santo Antônio está no céu. Isso vai acontecer no dia do juízo. Ele não dá para escorregar para o inferno. Ele está no céu, mas nós precisamos saber, porque Cristo é a verdade. Jesus fala assim: naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Quando aparecer lá a vida de Santo Antônio, não um filme, mas tudo aquilo que foi de fato, sabe? O que estava no coração dele, as intenções dele, as graças que Deus deu para ele, aquilo que ele se fez, aquilo que ele fez em segredo. Quando terminar de passar o filme de Santo Antônio, você vai falar assim: meu, esse cara tem que ir para o céu. Você vai tirar essa conclusão. Se uma pessoa foi para o inferno, você também vai falar: meu, ele tem que ir para o inferno. Percebe então? Hoje, vamos olhar hoje. Quando a pessoa falece hoje, ela passa então pelo juízo particular. Ela e Deus. O que vai acontecer nesse juízo particular? Ela vai ver num milésimo de segundo toda a sua vida, e tudo aquilo que ela fez de bom ou ruim, e tudo aquilo que ela acolheu a graça de Deus ou deixou passar. E ela vai ver se no momento da morte ela estava aqui em Jesus. Sem estar em Jesus, não dá para se salvar. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando você foi batizado, você já está em Jesus. Então, se uma criança acabou de ser batizada e falece, ela está onde? Está no céu. É por isso que a igreja, ela batiza já quando criança, gente. Porque o maior presente que você pode dar para o seu filho, para sua filha, é o céu. Você já faz ele digno do céu. Se ele falece antes da idade da razão, antes de fazer pecado, ela não vai para o céu. Por isso, por exemplo, que quando uma criança está em risco de vida, qualquer pessoa pode batizar, se estiver em risco de vida. Está lá a criancinha na maternidade, lá, tá mais para lá que para cá. O meu sobrinho eu batizei no hospital, que estava, não foi, está aí, mas estava. O padre chega lá com um conta-gota, com um asperginho assim, ó, joga 3 gotinhas na cabeça: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pá, entrou aqui, se ele falecer vai para o céu. Percebe então, porque além de outras coisas da luta contra o inimigo, tudo, então a igreja batiza quando criança. Quando você foi batizado, você entrou aqui. Só que tem hora que a gente sai daqui. Quando é que a gente sai daqui? Quando a gente comete pecado grave. Veja, se você está em Cristo, está dentro de Cristo, você está vivo. Existem pecados que são chamados de pecados mortais, que matam a vida de Cristo em nós.
Então os pecados graves fazem com que você saia daqui, ou fica como se fosse um dedo que está granguenado, que fala, que está roxo, que está para cair. Se morre assim, não dá para ir para o céu, não dá para ir nem para o purgatório, porque não está nele. As almas do purgatório estão em Cristo. Então morrer em pecado grave é ir para o inferno. Repara só, se essas pessoas que estão no inferno, então elas estão fora da comunhão de Cristo. Quando as pessoas brincam, por exemplo, com o Halloween, o que elas estão dando sinais? Elas estão dando sinais que elas querem entrar em comunhão com quem está no inferno, gente. Por isso que a gente entende. Fora aquilo que o padre explicou outro dia já, que há um peso espiritual disso tudo. Mas você está dando sinais para o inimigo que você quer comunhão com quem está longe de Deus. Quando você usa um crucifixo, aqui é mais do que a fantasia com as crianças de santo, tudo isso também é sadio. Mas só que quando você, por exemplo, usa seu escapulário, quando você usa o crucifixo, quando você usa a Bíblia, quando você reza, quando você dá sinais, você está dando sinais que você quer estar em comunhão com Ele. Então repara, que não é à toa aquilo que a gente usa. Se você é à toa, o padre vinha de bermuda, hoje já está calor, vou de bermuda. Tá bom? Quando a gente falece, então, a gente vai ver toda a nossa vida e vamos ver se no instante da morte a gente morreu em comunhão. É isso que vai importar, gente. O momento da morte, se você estiver aqui, você tem que estar aqui nele. O que você reza na Ave Maria? Agora e na hora da nossa morte. Olha só, você está pedindo que Nossa Senhora esteja presente para te ajudar a ficar aqui em Cristo. Não dá para ir para o céu sem passar por Ele. Por isso, não se brinca com a salvação. Percebeu que fez um pecado grave, você está fora. Confessou, voltou para Ele. O sangue de Jesus, que é derramado na confissão, traz você de volta aqui, limpo, curado. Fez pecado grave, confissão. Quando chegar no dia do juízo, o demônio vai chegar, vai abrir o livrão lá e vai falar: ele faltou da missa, ele caiu na pornografia, ele adulterou, ele ficou bêbado, ele vai acusar. E Jesus vai falar assim: opa, peraí, ele já confessou. O que significa confessar? Significa que o seu pecado, a hora que você confessa, Jesus assume ele para ele. É como se Jesus falasse assim o diabo: ó, cala sua boca aí, ó. Eu já paguei esse pecado para ele. Aonde eu paguei? Aqui. É isso, é confissão. Ele paga o nosso pecado. Só que para ele pagar o nosso pecado, você tem que dar a dívida para ele. Quando é que você dá a dívida para ele? Quando você confessa, você tem que falar: padre, eu fiz isso. Jesus pega toda essa dívida e fala: daqui. Pronto. No dia do juízo, você vai ver que você estava fora de Deus, Ele pagou a sua dívida, você voltou. Segundo a leitura de hoje, quem prestou atenção, foi isso. É pelo sangue dele que a gente então fica em comunhão com Ele. Muito bem, se a pessoa morre aqui fora, Santo Inácio de Loyola, ele faz os exercícios espirituais, que são 30 dias de meditação, que todo padre tem que fazer uma vez por ano, e principalmente no tempo assim que a pessoa vai tomar uma decisão muito grande. Aliás, quem ia casar, por exemplo, precisava fazer, né, pelo menos 2, 3 dias por causa do discernimento. Enfim, outro dia o padre fala. A gente faz 10 anos para ser padre, não é? E dá cada B.O. às vezes, não é? Fala baixo aqui, está gravando. Aí a gente acha que um cursinho de final de semana para os noivos vai resolver, né? É vocação, gente, enfim. Santo Inácio, ele fala assim: a primeira meditação dele é sobre o inferno, que a gente tem que ter medo de ir para o inferno.
Ele fala assim: pensa só, uma pessoa que a vida inteira esteve aqui, em comunhão. Na hora da morte, perto da morte, ele caiu no pecado grave. Ele foi para onde? Foi para o inferno. Ele está fora. A gente acha que é que nem escola, sabe? Vai somando nota. Passei de ano. Não, você tem que estar aqui na hora da morte. Por que o bom ladrão se salva? A vida inteira fora, a vida inteira na zoeira. De repente Jesus dá uma luz. Ele escuta Jesus. Ele fala: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim quando estiver no seu reino. E olha a palavra: hoje estará comigo. Nessa hora, 5 minutos antes da morte dele, ele voltou. Padre, então compensa a gente ficar enrolando. Ficar enrolando. Para que daí na hora da morte eu pego e peço perdão. Mas você sabe quando vai ser? Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia que o ladrão vai vir. Você lembra na pandemia aí? É ou não é? Na pandemia tem a gente com menos saúde que você e tá aí. Tem uns velhinhos aí que pegou Covid, e você fala: ixi Maria, tá aí, ó. E tem gente aí com muito mais saúde do que nós e foi. Você não sabe a hora, então você tem que estar pronto. Muito bem. Comunhão dos santos. Segunda coisa que você tem que entender: o que é indulgência. Quando você peca, o pecado ele tem é uma moeda com dois lados. A primeira moeda é a culpa. O segundo lado da moeda é a pena. Quando você vai confessar, você fala assim: Padre, eu sou culpado. Eu menti, eu roubei, eu falei mal, eu me culpo. Jesus fala assim: você se culpa? Sim. Está arrependido? Estou arrependido. Então dá aqui para mim essa dívida. Pronto. O pecado acabou. Se a pessoa estava fora, ele veio para cá. Ele está aqui em Cristo. Só que agora falta a pena. O que é a pena? Repor o pecado. Você precisa dar a satisfação do pecado, como se fosse uma dívida. Veja, tem uma dívida lá, a dívida não some do nada. Então você tem que repor o pecado. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim: Padre, eu roubei. O padre deve perguntar: mas roubou quanto? Roubei R$10. Tá bom, então está arrependido? Estou arrependido. Você vai pegar então esses R$10 e vai repor. Ele tem que repor. Não basta só: eu pequei. Não, agora ele tem que reparar aquilo. Se ele pode, o padre vai perguntar: você pode devolver para a pessoa esses R$10? Padre, olha, vai ficar chato, hein? Olha, padre, a pessoa pode perder a amizade comigo. A pessoa pode, sei lá. Então você vai pegar esses R$10 e vai dar para um pobre. E vai dar na doação da igreja. E vai dar para uma obra de caridade. Mas ele tem que repor, entende? Ele confessou, está perdoado. Só que agora ele tem que repor aquilo que foi feito. Só que tem pecados que não dá para repor. Como é que você repõe mentira? Fofoca. Se você fosse ver na fofoca, você teria que chegar para cada pessoa e falar: olha, eu exagerei, olha, não foi bem assim, olha, peço perdão porque eu fui maledicente. Maledicente é quando a pessoa fez algo errado e você espalha o defeito dela. É pecado também, não é porque é verdade. O certo então você seria ser uma pessoa que vai falar bem do outro. Então você vai chegar para todo mundo que escutou aquilo, que rodou, e repor aquilo. Mas não dá, gente.
Como é que você repõe um tapa na cara? Como é que você repõe a droga, a bebida? Ah, fiquei bêbado, e agora? Como é? Eu vou ficar desbêbado? Não dá, não é? Como é que você repõe falta da missa no domingo? Você precisa ir repondo. O exemplo que o padre sempre dá. Então, minha mãe ganhou um vaso da minha avó no dia do casamento dela. Esse vaso, ele não vale nada financeiramente, mas ele tem um valor sentimental para minha mãe. Eu vou lá e derrubo o vaso. A minha mãe chora. Eu vou, peço perdão para minha mãe. Minha mãe me perdoa. Mas o vaso voltou? Não. Então o que é o certo fazer? Eu ir lá e repor o vaso e comprar um vaso. Quando você confessa, você pede perdão. Jesus te perdoou? Já te perdoou. Mas agora precisa repor. Como é que eu reponho aquilo que não dá? Como o padre falou, se é um pecado que dá para repor, o padre vai perguntar para você lá na confissão. Olha, então você tem que devolver isso. Olha, padre, eu peguei emprestado alguma coisa, quebrei e não devolvi para a pessoa. Tá bom, então agora você tem que repor isso. Você tem que devolver isso para a pessoa. Você tem que comprar outro e repor. Tem coisa que dá para repor, agora tem coisa que não dá para repor. Como é que você repõe as coisas? Por duas vias. Primeiro, a penitência que o padre te dá. Quando o padre dá a penitência, escuta o que o padre está falando. Por quê? Porque senão você vai pagar isso no purgatório. Padre, eu roubei, sei lá, 10 reais. O padre vai falar assim, você vai ter que repor esses 10 reais e depois você vai rezar uma Ave Maria pela família da pessoa que você roubou. A pessoa esqueceu. Ele só devolveu o dinheiro e esqueceu de rezar a Ave Maria. Lá no purgatório, ele não vai ter que rezar uma Ave Maria. Lá no purgatório, ele ganha, entre aspas, 50 anos lá. Então, é melhor rezar a Ave Maria aqui do que pagar 200 anos lá no purgatório, não é? Qualquer sofrimento do purgatório é pior que daqui. Porque lá no purgatório você toma consciência do mal. Aqui você não tem muito. Então quando o padre te dá a penitência, nem que seja assim, você vai rezar 10 terços. Essa penitência é melhor do que ir lá no purgatório e ficar lá 500 anos lá. Nossa Senhora em Fátima fala que tem gente que vai ficar no purgatório até a segunda vinda. A segunda vinda vai fechar o purgatório. Quando Jesus aparecer no céu, a beleza de Jesus vai queimar toda a sujeira que tiver lá. Tudo que falta vai. Mas até lá, gente, pensa só. Morreu um bispo amigo de Santo Antônio. No meio da noite, o bispo apareceu para Santo Antônio, pedindo pelo amor de Deus para rezar para ele, que ele estava lá no purgatório, que a turma tinha esquecido dele. Santo Antônio fala assim: mas senhor bispo, faz 3 dias que a gente enterrou o senhor. O tempo lá é diferente. É uma tomada de consciência que dói. Você pegar a Santa Teresa d'Ávila, você pegar São João Bosco, Santa Faustina, eles vão falar assim que a dor é a mesma do inferno. A diferença é que a pessoa que está no purgatório sabe que vai sair, que ela vai para o céu. Ela toma consciência do seu pecado. Então, se você puder aliviar, você alivia. Como é que você alivia? Primeira coisa, cumpra a penitência que o padre te dá. Por mais longa que seja, a princípio os padres não podem dar penitências graves assim, sabe, aquelas loucuras, mas a gente acha por aí. Mas cumpra a penitência, presta atenção no que o padre fala. Cumpriu a penitência, você reparou o vaso. Segunda coisa que você repara esses vasos: obras boas que você faz.
Tudo aquilo que você fizer estando em Jesus tem a capacidade de aliviar as suas penas, tem a capacidade de pagar vaso. Obra de caridade, você vai lá, ajuda um pobre, ajuda de coração, não é dar R$1 para o cara que está olhando o carro na rua para você se desfazer dele. Obras de caridade, oração, quando você reza o terço, quando você vem no Santíssimo, quando você reza o terço da misericórdia, quaresma São Miguel, tudo isso, além do benefício que traz a vida de oração, você vai pagando vaso, vai pagando vaso. Terceira coisa, a comunhão frequente. Tudo aquilo que você fizer estando em Jesus, ou seja, se você lavar um copo d'água que alguém deixou lá na pia e falar assim: eu ofereço esse copo de água ao coração de Jesus e pelos meus pecados. Você já bateu ali um vaso que você tem que pagar no purgatório. O que vai ser o juízo? Você vai aparecer diante de Deus, você vai ver a sua vida, você vai ver as vezes que você falou sim ou falou não, você vai ver o momento da morte, se você estava nele, e você vai ver também se tem vaso para pagar ou não, se tem coisa para repor ou não. Pensa assim: se você morrer agora, está tudo quitado aí? Se você morrer agora, não tem nenhuma doencinha na sua alma? Eu estou na graça, rapaz. Eu confessei lá na madrugada. Mas pensa só, de lá para cá, de ontem para hoje, eu não falei mal de ninguém? Eu não, sei lá, tive uma preguicinha? Eu não fiquei com uma raivinha? Purgatório. Padre, então é duro de ir para o céu direto. É, gente. Por isso que a gente depende do outro. Para você ir para o céu direto, você tem que estar aqui em Cristo e sem vaso para pagar. De ontem para hoje, falei mal de alguém, um vasinho para pagar. Mas agora estou aqui na missa, já desfez. É assim. Por isso que Jesus fala para você ficar atento e fazer as obras. Não basta só não pecar, você precisa frutificar, você precisa ter virtudes. Quando você tem paciência, quando você é espetado, quando você é caridoso, tudo isso vai fazendo com que você vá se purificando. Ou se Deus te der uma graça muito grande, que é ganhar uma indulgência no momento da sua morte, aí você vai para o céu direto. Como é que eu ganho uma indulgência no momento da morte? Está lá mais para cá do que para cá, o padre aparece, te dá absolvição e no momento da morte te diz, naquele momento ele fala: eu te concedo a indulgência plenária de todos os seus pecados. Às vezes, gente, uma pessoa, a gente não sabe os desígnios de Deus, mas às vezes uma pessoa que ela está, por exemplo, vegetando, que está sofrendo uma doença grave, alguma coisa, aquela enfermidade é para a cura dela, mais do que no corpo, na alma. Às vezes o purgatório dela já é ali, entende? Às vezes Deus concede uma enfermidade, aliás, os santos sempre pedem a graça de não morrer de repente. Tem gente que fala assim: eu queria morrer de repente, porque daí não sofre. Não, gente, os santos pedem o contrário. Por quê? Porque daí esse momento é um momento de purgação, de calvário que você vai oferecendo, e isso já pode ser o seu purgatório, de forma que na hora que falece já vai de boa.
Às vezes é uma pessoa que viveu na zoeira a vida inteira, de repente está numa doença grave. Quantos e quantos casos disso? O cara pega e fala: chama o padre para mim. E Deus tem seus carinhos que a gente não sabe. Lá na casa dos moradores de rua lá, eu vejo isso de modo claro, sabe? Tem irmãozinho de rua que Deus manda para nós para morrer lá, porque tem um padre lá. O cara viveu a vida inteira na zoeira, de repente ali vai lá, tem irmãozinho que ficou 3 dias lá na comunidade. Mas aí eu vendo que estava indo, o que o padre faz? Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concedo-te indulgência plenária dos seus pecados. Meu, percebe? Nessa época eu fiquei doente. No dia que eu voltei, depois que eu voltei do hospital, o irmãozinho estava mais para lá do que para cá. Eu cheguei lá, para absolver ele. Cheguei na hora da morte dele para absolver ele, para levar ele para o céu. É o carinho de Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que querer. Se você querer, Deus vai te dar. Então pede uma morte santa, pede uma morte santa, pede uma morte santa. Ele vai te dar. Se você ficar mirando no purgatório, qual que é o perigo? Se você mira assim, é perigoso a mira cair, você, né? Muito bem. Hoje, agora, nesse instante, você sabe que tem enfermidades no seu coração que não dá para entrar no céu assim. Hoje, todos nós aqui, a gente sabe que precisamos passar por um lava-jato. Esse lava-jato se chama purgatório. Mas vai que no momento da morte, você ganha uma indulgência plenária. Zerou. O padre vai explicar o que é indulgência. Beleza? Muito bem. Quem está no purgatório então? As almas que morreram em comunhão. Quem morreu fora da comunhão já foi para baixo. As almas que morreram em estado de graça, morreram em comunhão, mas ainda fofocava, mas ainda falava mal do outro, mas ainda tinha preguiça das coisas de Deus, sabe? Mas ainda ficou sem falar com uma pessoa, ficou de mal, morreu de mal com uma pessoa. No purgatório vai ficar um de frente para o outro lá, ó, e os dois emburrados assim, ó. Enquanto um não pedir perdão para o outro, de verdade, não vai sair de lá. Vai ficar olhando para a carinha do outro lá até, tá bom. Só que vai estar doendo. Então a hora de pedir perdão é agora. Mas ele não perdoou, não me perdoou. Aí é ele. Você já vai para o céu já. No purgatório, então, são as pessoas que faltava vaso para pagar. Entende? Só que como a gente está em comunhão com eles, eu posso pagar vaso para eles. Lá no purgatório, a pessoa não tem mais o que fazer por ele. Lá no purgatório, a pessoa só tem uma coisa para fazer: esperar queimar as impurezas. Deus é o sol. A pessoa está aqui no purgatório, ele está cheio de doença na alma, cheio de sujeira. A luz de Deus bate na alma dele. Ele percebe o mal que é, por exemplo, uma mentira. Ele tem noção agora do que é uma mentira. Ele tem noção do que é uma fofoca. Ele tem noção do que é, sei lá, uma preguiça. Ele tem noção do que é. Tendo noção, aquilo dói. Mas como ele está no purgatório, a luz, a hora que bate, dói, mas queima, purifica. Conforme purifica, ele dá um passo em direção a Deus. Purificou mais um pouco, dá mais um passo, até o dia que purifica tudo, e aí entra no céu. Ele não pode fazer nada lá no purgatório, a não ser esperar queimar. Mas aqui você pode pagar dívida para ele. A maior obra de caridade que existe, gente, é rezar para quem está no purgatório. Porque
Lógico que a gente tem que fazer obra de caridade com os pobres. Mas veja, o maior pobre que existe é quem está no purgatório. Porque ele não consegue ter nada. O cara que é pobre aqui na rua, um mendigo de rua, por exemplo, amanhã ou depois ele pode ganhar na Mega Sena. Quem está no purgatório não consegue ganhar nada por si. A maior obra de caridade, então, é você rezar, ter devoção às almas do purgatório. As almas do purgatório, elas podem pedir para você. Elas estão em Cristo. Elas rezam por nós. Mas por elas não podem. Então você tem que pagar dívidas para eles. O padre, mas eu estou cheio de vaso para pagar, do caminhão de vaso para pagar, eu vou ficar pagando vaso dos outros? Né? Mas se o padre acabou de falar que quando você reza pelas almas do purgatório é obra de caridade, então quando você você paga o vaso do outro, você também já está pagando o seu. O padre sempre fala, não é? Em Deus, quando você divide, Ele multiplica. Quando você divide, Ele multiplica, seja o que for, dinheiro, caridade e oração. Você dá a oração para o outro. Você foi lá, rezou a missa, celebrou hoje, que nem o padre falou. Você pensou em alguém, ou não pensou e falou assim: Jesus, dá para alguém aí do purgatório, ou deu para Nossa Senhora. Essa missa está pagando o vaso de quem está lá, mas ao mesmo tempo paga o seu, porque você está sendo caridoso, você está ajudando o outro, você está ajudando o grande pobre, que é as almas do purgatório. Como é que chama quando você faz algo de bom e dá para o outro? Indulgência. Aí vem o professorzinho da história e fala: a igreja vendia terreno no céu. Meu, para de bobagem, vai estudar. Aí usar essa turminha aí de faculdade, professorzinho, fala um monte de bobagem. Chama um padre lá para debater, não chama, né? Chama um padre para explicar, não chama. Fica falando essas coisas prontas aí. A igreja matou milhões na cruzada, matou milhões. Meu. Então olha só. Quando você faz uma obra boa, é como se ganhasse um cheque. Você rezou o terço hoje. Esse cheque tem um valor. Qual é o valor? O valor do jeito que você rezou. Rezei, eu estava com preguiça, mas mesmo assim eu rezei. Muito bem, ganhou um cheque, 30 vasos. Um cheque do valor de 30 vasos. Rezei, mas rezei, sabe? Ganhou o cheque, mas o cheque foi de 5 vasos. Percebe então? Veja, não é não ter preguiça, é ter preguiça e rezar bem ainda. Aí você ganha um checão master. Vim na missa, ganhou um cheque. De comungar, de vir na missa, ganhou um cheque, sei lá, de 70 vasos. Você pode pegar esse cheque, daquilo de bom que você fez, você deu comida para o pobre, lavou um copo. Não importa o que você fez, importa o amor que você coloca. Às vezes um copo pode fazer mais do que um terço mal rezado. Fui lá e lavei aquele copo, por amor à pessoa que ela não merece. Mas lavei aquele copo por amor a Jesus e por amor a ela. Você ganhou um cheque. Esse cheque você pode pegar e falar para Jesus: Jesus, olha, meu caminhãozinho de vaso está muito cheio, então bate aí. Pronto, bateu. É menos tempo que você vai ficar no purgatório. Mas você pode ser vida louca. O que é vida louca? Eu pego o cheque e falo assim: dá para quem está no purgatório. Rezei o terço, ganhei um cheque de 30 vasos. Dá para o meu pai que faleceu. Dá para minha irmã. Mas meu pai já está no céu. Vai chegar em outra pessoa esse cheque. Com outro parente seu que talvez você nem saiba que está lá.
Padre, mas aí, de novo, eu dou o cheque para o outro e fico sem nada? Não, gente. É obra de caridade. O seu vaso também vai ser apagado. Outra coisa, quando essa pessoinha que está no purgatório for para o céu, ela vai lembrar de você. Certo? Indulgência. Tudo aquilo que a gente faz. Esse cheque é bônus, sabe? É bônus ainda. Deus quer dar, não é troca, Ele quer dar. E aí você pega o cheque e fala assim: você pode fazer isso? Pode. Ah, Senhor, olha, essa indulgência que eu ganhei desse terço, eu ofereço para mim mesmo, que eu estou muito vacilão. Quando a gente vai fazer o oferecimento do terço, a gente não fala: e todas as indulgências anexas a essa santa devoção. O que está falando? Que aquelas indulgências da reza do seu terço, você vai usar para você ou para quem está no purgatório. Só que quem não está no purgatório, que nem o padre falou, não pode fazer nada por si. Então, em vez da gente ficar preocupado às vezes, sabe, de fazer camiseta do finado, de fazer um poema para o defunto, o que eles precisam de verdade? Que você reze por ele. O seu parente, o seu amigo que está no purgatório, qual é a maior homenagem que você faz para ele? É você ser santo e oferecer para que ele vá logo para o céu. Na Divina Comédia, que é um livro de literatura, eles vão visitando o inferno, o purgatório e o céu. É um livro de literatura, não é um livro de santo, mas aqui dá para você entender. O cara está vivo, o escritor está vivo, e daí tem um acompanhante dele, o Vigílio, que acompanha ele nesses lugares. Quando as almas chegam no purgatório, as almas do purgatório, eles percebem que tem uma pessoa viva lá, que no fundo é o escritor. Não é? De novo, não é vida de santo, é literatura. As almas do purgatório percebem que tem alguém que está vivo lá, ou seja, vai voltar para cá. As almas do purgatório daí começam a correr em busca desse cara que está lá, do escritor que é o Dante. E eles começam a pedir assim: pelo amor de Deus, fala para os meus parentes, fala para os meus amigos, rezarem por mim. É isso que eles precisam de nós. Veja como a igreja é. A igreja sabe que tem gente que morreu sem parente, morreu sozinho. Aquilo que a gente chama, que é errado o termo, mas que a gente chama de almas esquecidas. Não tem nenhum parente lá, não tem nenhum parente para rezar, não tem nenhum amigo para rezar. Quem é que vai rezar por eles? A igreja. Toda missa a gente reza pelos fiéis defuntos. Toda missa, perceba o que o padre fala. Ainda dou uma paradinha ainda para você lembrar da turma. Toda missa se reza pelos falecidos. Muito bem. Agora, existe um jeito de pagar vaso que é power, que é a indulgência plenária. A indulgência plenária é você ganhar um cheque em branco. Lembra? Você reza o terço, rezou de preguiça, ganhou 5 vasos. Rezou, ganhou 30 vasos. Mas existe um jeito de você ganhar um cheque em branco. O cheque em branco, você pega e fala assim: quanto que eu devo aí? Ah, devo 200 vasos. Ah, tá aqui, ó, pá. Zerou. Você pode pegar e ganhar um cheque em branco e falar assim: Jesus, dá para alguém que está no purgatório. O cara do purgatório vai... Por quê? Porque vai zerar tudo. Então, quando você ganha indulgência plenária, você leva alguém que está no purgatório para o céu. Você pode ganhar uma indulgência plenária por dia. Esses cheques de valor, você pode ganhar vários por dia, mas não bate o cheque em branco. O cheque em branco você pode ganhar uma por dia, ou seja, você tem a capacidade de levar uma pessoa que está no purgatório para o céu todos os dias. O que eu tenho que fazer para ganhar esse cheque em branco? Fiquei interessado, hein, padre?
Você tem que fazer sempre 4 coisas. Confissão. Você tem que estar aqui, ó. Não dá para estar aqui fora. Você tem que estar aqui. Você tem que estar nele. Por isso a gente confessou na madrugada. Porque hoje, até semana que vem, até quinta que vem, quinta hoje, até quinta que vem, você pode ganhar indulgência. Confissão. Segunda coisa, comunhão, você tem que comungar. Terceira coisa, rezar pelo Papa, nós vamos rezar no final da missa. Quarta coisa, fazer aquilo que a igreja está pedindo. Então, por exemplo, para você ganhar a indulgência do dia de finados, o que a igreja está pedindo? Fazer essas 3 coisas que o padre falou: confissão, comungar, rezar pelo Papa e visitar o cemitério. Você tem de hoje até quinta que vem para visitar um cemitério. Pode ser lá na Avenida Saudade, pode ser o do Pira. Você vai lá, reza uma Ave Maria, reza um terço, pronto. Está aqui o checão em branco. Jesus, olha, meu pai morreu no passado. É a melhor coisa que você pode fazer. Você tem uma semana para visitar o cemitério, então, para ganhar essa indulgência. Vai lá, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Creio, ou reza o terço, mas tem que ir lá. 4 coisas, não é? Essa quarta coisa muda. Essa quarta coisa pode ser, por exemplo, quando você reza o terço em família, da plenária. Terço sozinho, dá o cheque no valor, do jeito que você rezou. Terço em família, mesmo que você esteja com preguiça, com sono, dá plenária. Se você reza o terço em família todo dia você ganha um cheque em branco. Santíssimo, pelo menos meia hora. Você vai em adoração do Santíssimo, fica lá meia hora pelo menos, plenário de novo. Curso bíblico, curso de catecismo, esses cursos que o padre está dando aí, ó. Quando terminar o curso, tem que somar e passar mais de meia hora. Ih, já passou faz tempo. Não é? Essas homilias do padre, ó, você está ganhando urgência. Não é? Que passa de meia hora, muito. Para de reclamar, reclamou, perdeu o cheque. Tá vendo? Fica reclamando aí. Perde o cheque, gente. Porque de alguma forma você também está meditando a palavra. Meditação da palavra por pelo menos meia hora, da doutrina, da Bíblia, da indulgência plenária. Procura na internet depois, tem um negocinho que chama Manual de Indulgência. Tem uma lista lá das coisas que você faz, você ganha cheque em valor ou cheque em branco. Às vezes eu vou no Santíssimo e fico lá, naquela preguiça, naquela coisa, vou ficar só 5 minutos. Fica mais um pouco, gente. Fica mais um pouco. O seu parente lá do purgatório está falando, fica aí mais 10 minutos só. Percebe? Tudo isso é a bondade de Deus. Vai chegar um dia que todo mundo que está aqui embaixo, na igreja militante, vai acabar. Por quê? Porque um dia Jesus vai vir e aí vai acabar esse mundo, não é? Vai ter um dia também que vai acabar quem está no purgatório. Lembra que o padre falou? Essas almas no purgatório, elas estão queima, a luz de Deus queima. Quando Jesus vir na segunda vinda, a beleza de Jesus vai ser tamanha que vai queimar tudo que tiver que queimar. Por isso que Nossa Senhora falou, vai ter alma que vai ficar no purgatório até a segunda vinda. Mas veja, vai queimar tudo e vai acabar. Ou seja, vai chegar uma hora que todo mundo que tiver em Cristo vai estar no céu. E é por isso que a igreja é santa, porque ela caminha para a santidade. Santo Agostinho, quando ele comenta um salmo, ele vai dizer que é como se fosse um eclipse. Tem uma parte da lua que está escura, tem uma parte da igreja que ainda está escura, mas vai chegar um dia que ela vai estar lua cheia, vai estar resplandecente.
A luz da lua é dela? Não, é do sol. Assim será conosco. Veja, a maior obra de caridade que você pode fazer é levar as pessoas para o céu, aqui e quem está no purga. Essa é a nossa fé, gente. Por isso, hoje é um dia de você pedir pelos seus parentes, pedir pelos seus amigos, mas amanhã também, depois da manhã também. Hoje é um dia só para a igreja lembrar você disso. Por que tem um dia específico disso? Porque a igreja precisa ensinar isso, tudo que o padre falou, para que você perceba que todo dia é dia de rezar pelos falecidos, todo dia é dia de rezar por aqueles que a gente ama, que de fato estão em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.